Rapaz, vocês pensaram que eu tô pensando com essa declaração de Rogério Ceni aí? Tem familiar que ajuda, nem todos, né? Tem um familiar bem famoso do Lúcio aí, né? Nas redes sociais. Não sei se o Rogério Ceni se referiu a ele. O Rogério Ceni pode estar incomodado, mas não sei se vocês captaram o que eu captei. Achei uma pancadinha segura, viu? Então vamos ver aqui o que disse o professor Rogério Ceni após o triunfo contra o Náutico, com muitas informações relevantes que a gente pode pensar aqui e trazer para vocês, tá? Vamos lá, vamos ouvir. Rogério Ceni, vou botar na velocidade 1.25, né? Porque o Rogério Ceni fala de maneira muito pausada, calma, lenta. Então, a gente bota um pouco mais acelerado aqui para poder reagir de uma maneira mais dinâmica, tá? Vamos nessa. Boa noite, professor. Com relação a... Eu acho que sim, tudo bem, me permita até sair um pouco do jogo, mas com relação à entrevista do Lúcio lá no Uruguai, o Lúcio ele deu uma entrevista aqui pra gente dizendo que... Opa! Mário Júnior chegou duro na pergunta aí, viu? Vamos ver. Não tinha problema nenhum em jogar em nenhuma das três posições e agora deu uma declaração falando sobre ser extremo, não gostar de jogar centralizado. O que é que o senhor pode falar sobre isso e se já conversou algo com ele? Sim, o Lúcio tinha conversado comigo, acho que uma semana, mais ou menos antes da convocação, que ele falou na outra vez que gostava. Eu acho que até o torcedor pediu a entrada dele e através da meritocracia ele conseguiu o espaço dele, e o torcedor pediu a entrada dele jogando como 9, né? Mas eu entendo, porque em momentos também, lógico, ele é jovem, em momentos de que a bola não entra, de uma dificuldade, por um motivo ou outro, ele não consegue fazer o gol, é natural que você vá tentando encontrar uma coisa ou outra. Eu acho que faltando um pouquinho de confiança, mas como ele falou comigo, eu já tinha falado para ele, né, que nessa volta na parada, que nós poderíamos ter 2 semanas de treinamento e que nós poderíamos investir. Eu acho que será o que ele se sente à vontade hoje. Eu só acho que o torcedor pediu a entrada dele justamente pela posição. Isso que o Rogério falou, eu já tinha alertado vocês, né? O cara sair de uma posição central de 9, onde ele tem... Claro, ele tem uma obrigação defensiva, sim, né? O Bahia, normalmente, de marcar pressão, de subir linha e tal, o 9 tem obrigações defensivas, o Lúcio tem funções defensivas como 9, mas pelo lado do campo ele tem que ser mais responsável taticamente, né? Ele tem que estar mais ligado, ele tem que o tempo todo ficar ligado na linha, fechar a linha, bater e voltar. É uma posição que demanda uma questão um pouco maior, né, do aspecto físico. Então, tudo isso leva a crer, né, que o Rogério Ceni de fato só colocaria o Lúcio mediante um tempo maior de treinamento. E o Rogério Ceni conseguiu, né, trazer justamente isso na coletiva quando ele foi perguntado sobre o Lúcio. Ele não diz que o Lúcio não tem capacidade de jogar pelo lado do campo, nada disso, né? Ele fala que conta com o Lúcio aí, como vocês disseram bem, mas que ele precisa de treino, né? Ele precisa de um tempo para poder testar o Lúcio nessa função. E aí vamos ouvir o resto da pergunta aí, o resto da resposta do Rogério Ceni. Posição de 9 que ele fez os gols. Mas vamos tentar fazer o máximo por ele, colocar ele para trabalhar nessa função de lado de campo, né? E tentar achar ele é um investimento do clube, um jogador ajudou a gente tantas vezes como camisa 9, e vamos tentar investir. É uma concorrência grande, né? Pelo lado do campo, Pulga vem num momento bom, aí nós temos Ademir e Kaique do outro lado, Cauli, que muitas vezes vem de fora para dentro, quando tem um lateral que passa, mas vamos tentar algumas vezes nessa posição, outras vezes se ele precisar ajudar a gente como 9, tenho certeza também que ele nunca deixou de ajudar, de tentar fazer o seu melhor, né? Vamos tentar ajudar ele a ganhar mais confiança, que eu acho que momentaneamente é o que falta. Só que para nós é muito pesado, porque nós temos, por exemplo, o Fortaleza tem jogo de semana em semana no início, né? Por não estar disputando a Sul-Americana, já está classificado direto para a Libertadores, não está na Copa do Brasil, então eles têm muitas semanas vagas. Nós não temos, né? E para nós vamos ter que escolher, porque a Copa do Nordeste ela faz sentido, é muito legal a competição, ela é, né, a maior competição da região, mas ela faz muito sentido quando ela é jogada nos primeiros 4 meses do ano. Depois disso, ela perde um pouco o sentido. É legal você ser campeão? Claro que é legal. Mas você tem o Atlético Mineiro no dia 12, você tem o América de Cali no dia 15, você tem, eu não lembro tanta sequência, América de Cali 22, entre isso acho que o próprio Fortaleza, se eu não me engano, lá em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, a competição... Oi? Aí já vem retrô de Copa, e são todos jogos decisivos. Então perde um pouco o sentido a competição quando ela adentra nesse período. Nós gostaríamos de jogar nas datas FIFA, onde nós teríamos um espaçamento e poderíamos nos dedicar mais à competição. Porque se você põe... Fortaleza é um time muito forte. Se você não colocar a tua força máxima, você vai... É difícil você competir com o Fortaleza. Aí você tem o Atlético Mineiro. O brasileiro você não pode largar, porque é o que te proporcionou chegar até aqui. Mas daí tem a Sul-Americana, que é um torneio internacional. Você também quer ter a força máxima. Aí tem o Copa do Brasil. Você não pode ficar fora contra o Retrô. E aí são 9, 10 jogos em 30 dias e não tem. Em algum você vai ter que escolher. Então nós vamos fazer um planejamento dentro do que a gente entende cada vez como mais importante a competição. Repito, a Copa do Nordeste é uma competição muito legal. Mas desde que seja jogada paralela ao campeonato estadual. E não adentrando, e principalmente enfiando ela em datas aí que nós não temos um mínimo espaçamento de recuperação para
para jogar jogos também importantes como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Galera, ficou claro aí que o Rogério Ceni entende que o Bahia não vai priorizar, a gente entende, né, pela fala do Rogério aí, que o Bahia e ele, obviamente, não vão priorizar a Copa do Nordeste. Ficou claro isso aí. Vão botar o que tiver de melhor em campo, e o que tiver de melhor não necessariamente é o time titular, é o time que vai poder jogar, se passar, passou, se chegar na final, chegou, se for campeão, foi, mas me parece que dentro desse contexto de Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, né, o Bahia não irá priorizar a Copa do Nordeste. Ficou muito claro aí, né? Eles estão falando de montar planejamento, né, de ver exatamente como é que vai ser. Enfim, vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que acha que é mimimi, né? Vai ter gente, Leiro, 10 jogos em 30 dias é mimimi, né? Não sei o quê, papapá. Enfim, tem gente que trata dessa maneira, né? Tem gente que fala que sequência de jogos é mimimi, que descanso é mimimi, né? E trata dessa maneira. Mas ficou claro para mim, não sei o que é que vocês acham, comentem aí o que é que vocês acham desse aspecto, mas ficou muito claro para mim que o Rogério Ceni não vai priorizar a Copa do Nordeste. Se ganhar, ganhou. Se chegar na final, aí se chegar na final, talvez até, né? Eles podem pensar, dependendo do planejamento ali, do dia que a final foi encaixada ali, da sequência de datas, né? Do que vai acontecer com as outras competições, pode ser que a gente ali priorize para tentar mais um título, né? Em algum contexto como esse, mas analisando antes de acontecer, me parece que já é uma ideia da comissão técnica. O Rogério Ceni já vem falando sobre isso aí e deixando isso meio que claro para o torcedor, nas entrelinhas, que o Bahia não irá priorizar a Copa do Nordeste, né? Igor Souza colocou aqui, justo, time reserva na Copa do Nordeste e vendo o que vai dar. O Igor Souza concorda, né? Mizinha, Bahia, se ele não ganhar a Copa do Nordeste, ele não ganha nada. O Bahia não tem time para ganhar Libertadores e nem Brasileiro. Não tem time. Mas a questão não é ganhar o Brasileiro, não, Mizinha. Primeiro que ele já foi campeão do Campeonato Baiano, né? Já é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão não é você pensar necessariamente em ganhar o Campeonato Brasileiro ou ganhar a Sul-Americana, porque nós não estamos na Libertadores, ou ganhar, né, a Copa do Brasil. A questão não é essa. A questão é você conseguir chegar nas melhores posições possíveis. Eu, por exemplo, prefiro ir para a Libertadores do Campeonato Brasileiro do que ser campeão da Copa do Nordeste. Eu prefiro. É uma opinião minha. É uma questão pessoal. A minha opinião pessoal é que é melhor a gente ir de novo para uma Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? E aí eu não estou falando de ganhar o Campeonato Brasileiro, estou falando de ficar no G6, no G4, né? Então eu prefiro ficar no G6, garantir uma Libertadores, né, de novo para o ano que vem, do que ser campeão da Copa do Nordeste. Eu prefiro, é uma questão pessoal. Se você não concorda, tudo bem. Você pode trazer a sua opinião, deixar a sua opinião pessoal. Cada um tem a sua. A opinião é igual a C, cada um tem o seu, né? Igual a cotovelo, cada um tem o seu. Mas, a sua, né? Mas, enfim, é o que eu penso. Eu prefiro ir para a Libertadores, né, do que via Campeonato Brasileiro. E repare que eu não estou nem falando de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Repare que eu não estou nem priorizando esses títulos aí, que são competições que o Bahia pode jogar e pode chegar longe. Mas eu não estou nem citando essas competições, estou citando o Campeonato Brasileiro. Eu prefiro estar no G6 do Campeonato Brasileiro, chegar numa Libertadores de novo, né? O Bahia voltar a ser uma marca exposta, né, na Libertadores, o Bahia começar a se acostumar a ir para a Libertadores. Eu acho que é um fator que agrega muito mais do que a gente tentar um título de Copa do Nordeste, que a gente já tem 4, que todo mundo já sabe que o Bahia é o maior time do estado, o maior time da região, é o maior time do Nordeste, todo mundo já sabe disso. As questões estão aí claras para todo mundo, né? O maior campeão, a maior torcida, maior presença de público, enfim, contra fatos não argumentos. Eu não estou trazendo aqui birra de torcida, não estou trazendo resenha, não. Eu estou trazendo fato, né? O Bahia neste momento, o melhor nordestino colocado, né, no Campeonato Brasileiro, e para além disso, né, é um time que tem um projeto, uma gestão exemplo nesse momento para outros times do Brasil, né? É uma das melhores gestões do Brasil, é um dos melhores projetos do Brasil, sim. Isso não é clubismo, isso é constatação da realidade, né? Então, no meu modo de ver, né, a gente, por tudo, por torcida, por título, por tradição, por presença de público no estádio, o Bahia tem uma média de quase 40 mil torcedores na Fonte Nova no Campeonato Brasileiro, né? É uma das maiores médias do país. Então, assim, por tudo que envolve o Bahia, por todas as questões que envolvem o clube, todo mundo sabe que o maior time do Nordeste é a gente. Então, a gente não precisa de mais. Claro, eu quero ser campeão? Quero, velho. Se a gente conseguir chegar na final e ser campeão, eu vou comemorar pra caramba, vou tirar sarro, a gente vai ser penta, beleza. Mas o Bahia já é tetracampeão. Não acho que a gente tem que realmente mover o mundo para tentar ser campeão da Copa do Nordeste. Se der, deu. Se não der, eu particularmente acho que está dentro do planejamento, desde que a gente consiga, por exemplo, conquistar uma ida para a Libertadores, que eu acho que é
o objetivo do grupo e do Rogério Ceni de novo, né? Voltar à Libertadores mais uma vez pela segunda temporada consecutiva. Então o ponto não é necessariamente ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão ou a Sul-Americana. O fato é a gente conseguir chegar, por exemplo, na Libertadores de novo, independente do caminho, né? Em troca, por exemplo, eu faria isso de uma Copa do Nordeste, tá? É o que eu penso. O Jota foi bem contra Confiança, na minha opinião. Por isso ganhou minutos hoje. Eu estava entre o Everton ou ele para entrar. Achei que era um momento para ele ter esses 15, 20 minutos. Entrou. Para mim foi a melhor dos que entraram, né? Foi o melhor jogador que entrou, com mais. Parece que entrou solto, com elegância, jogando, trabalhando bem a bola. Interessante a participação dele. Ele tem um contrato a vencer agora, nesse mês que vem, mas já com uma cláusula de renovação até dezembro de 2027. Vai fazer, nós vamos exercer o direito acordado para renovação até dezembro de 27. Olha aí, vou até voltar aqui para a gente ouvir. Ó. Ele falando da base, ele fala que o Jota vai ter seu contrato renovado até dezembro de 27 ou 26, deixa eu ver aqui. Elegância, jogando, trabalhando bem a bola, interessante a participação dele. Ele tem um contrato a vencer agora nesse mês que vem, mas já com uma cláusula de renovação até dezembro de 2027. Dezembro de 2027 é o novo contrato de Jota. Né? O Bahia tem aí no contrato, segundo o Rogério Ceni, uma cláusula de renovação, né? O Jota, e aí, como eu disse, né, tem várias coletiva de treinador, velho, para prestar atenção. O treinador, ele entrega na coletiva várias informações pertinentes e úteis para a gente ficar sempre atento, né? Então tá aí, o Jota terá o contrato renovado, o contrato dele se encerrava agora em julho, né? Junho, final de junho, início de julho, se eu não estou enganado, e de fato existe uma cláusula de renovação no contrato de Jota. O Bahia vai ativar essa cláusula, o Jota vai ficar no Bahia e o Jota vai ter seu contrato renovado até dezembro de 2027. Lembrando que o Jota é um jogador de 21 anos, tá? Nós vamos exercer o direito acordado para renovação até dezembro de 27 e vai continuar trabalhando com a gente. Agora, aí pela dedicação todo dia e as oportunidades, como você falou, o Eric, né? Porque às vezes você vai e contrata um jogador no mercado e quando o cara volta você tem o custo daquele que machucou, tem o custo. E aí onde nós vamos chegar num ponto um dia que nós tenhamos a base num nível que possa já adentrar para jogar. E o Jota, eu acho que faz parte desse processo. E com relação à chegada... Só um ponto ali, quando ele fala que o Jota faz parte desse processo, né, de entrar, de ajudar, e aí ele foi muito coerente, né? De fato. Se você tem um cara como o Jota, que segundo ele, né, aparentemente pelo que ele tá falando, o Jota parece que encantou o Rogério Ceni, né? Foi bem contra a Confiança, Rogério Ceni, ele falou que pensou em colocar Everton Ribeiro, e acho que ele vai falar isso aí ao longo da coletiva, ele pensou em colocar Everton Ribeiro no segundo tempo, ali naqueles minutos finais, e aí ele olha pro banco, vê o Jota e fala, não, vou colocar o Jota, né? Porque foi bem contra a Confiança, merece essa minutagem, e o Jota entra muito bem, né? De fato, no jogo contra a equipe do Náutico, né? Entra dominando o meio de campo. Acho que ele desarmou umas 3 ou 4 bolas ali rapidamente, né? Em poucos minutos em campo, ele foi muito bem, desarmou, criou, ajudou, deu assistência, deu passe para finalização, né? Deu passe-chave. Então, assim, realmente, em pouco tempo, o Jota fez uma diferença muito grande. Claro, dentro de um contexto que a gente está enfrentando o Náutico eliminado, o Náutico é um time de Série C e tudo mais, tem todo esse contexto, né? A gente precisa ver o Jota, do comportamento do Jota contra equipes mais fortes, né? Contra uma equipe de Série A, contra uma equipe mais forte. Mas, de fato, foi um cartão de visita muito bom do Jota. É um jogador de 21 anos e o Rogério foi muito bem. Se eu tenho um jogador de 21 anos, ele não pode mais atuar pelo sub-20, ele já está incorporado na profissional. Se eu tenho um jogador de 21 anos, que a gente vai renovar o contrato, que a gente tem visto a evolução dele, para que eu vou no mercado contratar um jogador que eu não sei se vai chegar e vai render, vou pagar um salário mais alto, quando o meu jogador principal, né, que é o Eric, voltar, eu vou ter 2 jogadores mais robustos que vão disputar uma posição só e o Jota vai ser preterido. Para mim, excelente leitura do Rogério e da diretoria, né, para o torcedor que critica muito, né, fala que o Rogério Ceni não gosta de dar oportunidade para base e tudo mais, tá aí. Ele preteriu o Everton Ribeiro, colocou o Jota no jogo e acabou de dizer que o Bahia não vai contratar um meia para o lugar do Eric, né, por exemplo, porque o Jota está pedindo passagem e a oportunidade vai ser do Jota. Se ganhar do Bragantino, é campeão paulista, né? De suma importância ultrapassar a barreira dos 20 pontos antes da parada. Esse é o nosso objetivo, sabendo que o Bragantino também teve tempo, se preparou, joga em casa, é muito forte, mas o intuito nosso é tentar vencer esse jogo e tentar garantir nossa permanência no G6 ao término dessa primeira fase de campeonato. Só um adendo a falar do Rogério Ceni, né? O Bahia, hoje, a tabela do Campeonato Brasileiro tem Flamengo na liderança, né? Cruzeiro é o segundo, Bragantino é o terceiro, Palmeiras é o quarto, Fluminense é o quinto e Botafogo é o sexto. Do G6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia só não enfrentou ainda o Fluminense, né? E o Bragantino a gente vai enfrentar na quinta-feira. Portanto, o Bahia já enfrentou Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo, né? Do G6, a gente enfrentou 4 equipes. Vamos enfrentar a quinta equipe do G6 na quinta-feira, e aí ficaria faltando o Fluminense.
Então, isso é relevante demais porque a gente está na 7ª colocação, enfrentando adversários que estão na primeira parte da tabela, que estão dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Isso é muito relevante de pontuar, porque teoricamente, e aí eu estou falando teoricamente, a gente vai enfrentar adversários a partir do retorno do Mundial que são teoricamente mais fracos. O Bahia não pegou, por exemplo, um Juventude, o Bahia não pegou, por exemplo, um Sport, o Bahia não pegou, por exemplo, nesse momento, um Vasco, né, um Vitória, né? Times que estão na parte de baixo da tabela, por exemplo, a gente ainda não enfrentou, né? Então, isso é um fator relevante, né? Isso é um fator relevante. Aliás, a gente enfrentou Vitória, né? A gente enfrentou Vitória. É bem lembrado, a gente enfrentou Vitória. Mas a gente não enfrentou Juventude, por exemplo, não enfrentou Sport, né? Os times da zona, por exemplo, a gente não enfrentou Fortaleza, Juventude e Sport. Dos 4 times da zona, a gente ainda não enfrentou 3, só enfrentou o Santos. Né? A gente ainda enfrentou o Vasco, como eu disse, né? Então, eu acho que a gente tem, nesse momento, talvez no retorno desse Mundial, né, uma tabela um pouco mais acessível, né, nessa reta final de primeiro turno, porque quando a gente voltar do Mundial, a gente ainda vai ter 6 jogos a cumprir, né? 7 jogos a cumprir, são 19 rodadas, né, até o final do primeiro turno. Então, a gente vai ter 7 jogos a cumprir, faríamos 12 jogos e ficariam 7 jogos pendentes. E aí o Bahia enfrentaria, na 13ª rodada, o Atlético Mineiro, que não vem bem, apesar de estar em nono ali, mas não, é um time que não tem apresentado bom futebol. Na 14ª rodada, o Bahia enfrenta o Internacional, né, que deve estar envolvido aí em Libertadores e outras questões, então é uma oportunidade para a gente vencer. A gente sabe da capacidade que a gente tem, que dá para vencer o Inter, né? Foram 2 jogos decididos nos detalhes. A gente tem o Fortaleza, né, que hoje, nesse momento, está na zona de rebaixamento. Na 16ª rodada, a gente tem o Vasco. Na 17ª, a gente tem o Juventude, na Fonte Nova. Na 18ª, nós temos o Sport, em Recife. E na 19ª, a gente tem o Fluminense fechando o primeiro turno na Fonte Nova. Né? E dos 7 jogos que vão faltar, deixa eu só conferir aqui. Dos 7 jogos, a gente vai ter, 13ª rodada, Atlético Mineiro em casa, 1. Internacional em casa, 2. Então, a gente vai ter 2 jogos seguidos em casa, Atlético e Inter. Então, 2 jogos em casa na 14ª rodada, né? 13ª e 14ª. 15ª a gente joga fora contra o Fortaleza. 16ª a gente joga fora contra o Vasco, beleza. 17ª a gente joga em casa contra o Juventude. 18ª a gente joga fora contra o Sport. 19ª a gente joga em casa contra o Fluminense. Ou seja, dos 7 jogos que vão faltar, né, até o final do primeiro turno, a gente vai fazer 4 jogos em casa. 4 jogos contra Atlético Mineiro, Internacional, Juventude e Fluminense. Né? É para ganhar os 4 jogos. Com todo respeito aos adversários, mas é para ganhar esses 4 jogos em casa, fazer 12 pontos e terminar o primeiro turno, pelo menos, né, com 32 pontos, 33 pontos, levando em consideração que a gente vai vencer o Bragantino, né, com fé em Deus, na quinta-feira, vai chegar nos 21, né, e a gente conseguiria pelo menos vencer os 4 jogos em casa, né? Eu não falei nem dos jogos fora, porque para gente tem o Sport fora, tem os confrontos fora, tem o Fortaleza fora, né, que dá para a gente brigar, né? São confrontos nordestinos que dá para a gente brigar tranquilamente. Então, é uma tabela mais acessível para o Bahia, tá? Só para deixar claro isso aí. Bom, coletivo do Rogério, deixa eu voltar para ela aqui. Vamos lá. O William José entrou no último jogo, fez 2 gols, o Thiago entrou, fez 2 gols. Isso, de alguma forma, o Marinho colocou aqui em relação ao Lúcio, isso aumenta, na sua visão, a temperatura em relação à cobrança que ele vai sofrer, até mesmo pela comissão, pela torcida? O que é que você acha? Não, nós não temos, quer dizer, cobrança, claro que você tem a cobrança todo dia, né, para que não desista, persista, não deixe ser influenciado. Ele falou até um dia, pela primeira vez, me xingaram um dia na rua. Eu disse, fica tranquilo, isso é normal. Você vai acontecer, o torcedor, às vezes você perde um jogo, ele está indignado, se você está exposto, é uma figura pública, infelizmente pode acontecer, mas a pressão é natural para todos, quem entra, tem a oportunidade, tem que tentar, você vê, o exemplo próprio é o Thiago, mas não que traga pressão, eu acho que ele tem que ter cabeça boa, talvez um pouco mais de ajuda familiar também, importante, né, assim, na presença, que ajude, né, tem familiares que ajudam, nem sempre os familiares ajudam, né, nem todos, né, então... Rapaz, vocês pensaram o que eu estou pensando com essa declaração de Rogério Ceni aí? Tem familiar que ajuda, nem todos, né? Enfim, tem um familiar bem famoso do Lúcio aí, né? Nas redes sociais. Não sei se o Rogério Ceni se referiu a ele. Não sei de que modo, de repente, né? O Rogério Ceni pode estar incomodado. Mas não sei se vocês captaram o que eu captei,
Não sei, Léo, se você captou o que eu captei, mas achei uma pancadinha segura, viu? Achei uma pancadinha segura aí. Não vou dizer que foi, né? No nosso tiozão, mas pode ter sido. Eu não vou dizer que foi, né? Mas pode ter sido. Enfim, o pessoal está dizendo que foi. Foi bem claro, até cego viu. Cego pelo menos ouviu, né? Quem sabe. Ele vai voltar, vai treinar com a gente. Vamos trabalhar um pouco a questão do lado de campo com relação a essa entrevista que ele falou. Ele já havia falado comigo há poucos dias antes de ir para a seleção. Eu tinha dado essa mesma, o que eu estou dando resposta para vocês foi a resposta que eu dei para ele. Vamos aguardar a parada, então que eu posso me dedicar um pouquinho mais nos treinos para você nessa função. E quando ele puder ajudar a gente assim, ou mesmo de camisa 9, que eu acho que ele na entrevista do ano passado fala que também gostava. Eu acho que foi o que desencadeou toda essa paixão do torcedor. Foram os gols importantes que ele fez desde aquele do Botafogo, se eu não me engano, que foi o primeiro na Copa do Brasil. Não, sim, mas eu tô dizendo, né, começando naquele, né, então, assim, importante é que ele não baixe a cabeça, se dedique, e a gente consiga ter mais opções para a gente ter um time cada vez mais competitivo, que são muitos jogos. Nós temos se confirmar o jogo do dia 9, de 9 a 9, nós temos 10 jogos. Então a parada, ela é boa para descansar, mas você tem que ter uma base, e o problema não está no primeiro jogo, o problema está no quarto, no quinto, no sexto, quando começa esses jogos com viagens longas, você volta para a Colômbia, né, viagem de 6 horas, 7 horas, 2 dias depois você chega num dia, dorme, nem treina e já tem outro jogo, e para isso é importante testar o elenco. Para isso é importante trocar, às vezes, 8, 9, 10 jogadores, para que todos tenham um ritmo de jogo e que a gente tenha a noção do que cada um pode entregar.